Bem, o nosso próximo caso de interesse no movimento bidimensional será então o movimento circular uniforme, chamado MCU, que já é visto lá no ensino médio. Vamos revê-lo aqui. Olha, no caso anterior do lançamento de projéteis, o que a gente viu era que o vetor aceleração era constante em módulo e direção. E o que acontecia era que o vetor velocidade variava em módulo, direção e sentido. A gente via lá o vetor velocidade sempre tangente uma parábola assim, né? O movimento circular uniforme é diferente do movimento de projéteis no seguinte sentido. No movimento circular uniforme, o módulo da velocidade e o módulo da aceleração são constantes, só que, diferentemente do movimento de projéteis, tanto a direção da aceleração varia em direção. E, similarmente ao movimento de projéteis, a direção da velocidade também muda, né? Então esse é um caso diferente, e vamos ver como é que a gente, que tipo de conta a gente consegue fazer aqui. Então tem aqui o movimento circular, a partícula está aqui e ela vai girar. O círculo é caracterizado pelo raio R, e eu vou também imaginar que tem um sistema de coordenadas com origem aqui no centro, certo? Então esse vai ser o vetor posição R também. Eu tenho nesse instante aqui uma vetor velocidade V1, a partícula vai girando, e nesse outro instante aqui, ela tem a vetor velocidade V2, o módulo de V1 é igual ao módulo de V2, que eu vou chamar de V, que é constante. Então, o módulo constante da velocidade é o que caracteriza o movimento circular uniforme, numa trajetória circular, naturalmente. O espaço percorrido, então, entre esse instante e esse instante, corresponde a esse arco de circunferência, que eu vou chamar de L, e que, se nesse mesmo intervalo de tempo a partícula descreveu um ângulo delta-θ, numa trajetória de raio R, circular de raio R, então esse arco de circunferência L se relaciona com esse ângulo e com esse raio R através dessa relação aqui, desde que Δθ esteja escrito em radianos. Então, L é igual a R Δθ se Δθ estiver escrito em radianos. Essa é a definição dos ângulos em radianos, não é isso? Esse ângulo aqui em radianos é tal que esse número multiplicado pelo raio dá o arco de circunferência. Então, R se mede em metros, L se mede em metros e Δθ se mede em radianos adimensional. Por outro lado, esse espaço percorrido, se o módulo da velocidade é constante, esse espaço percorrido também tem que ser igual ao módulo da velocidade constante, vezes ΔT, que é o intervalo de tempo que passou daqui, entre esse instante e esse instante aqui. Vamos então desenhar o vetor posição R1 é esse cara aqui, R2 é esse cara aqui, estão desenhados aqui embaixo, separados por um ângulo Δθ. Então, esse vetor ΔR, que é R2 menos R1, conforme nós vimos anteriormente, fecha aqui um triângulo, não é isso? Esse aqui é um triângulo isósceles, porque o módulo de R2 é igual ao módulo de R1, né? Porque a trajetória é circular. Considere agora um outro vetor, que eu estou copiando e ampliando aqui só para a gente poder ver direito, o vetor velocidade V2, e aqui o vetor velocidade V1, que está para cá. Estou transladando para cá. O módulo de V2 é igual ao módulo de V1 também. E esse aqui, portanto, é o vetor ΔV, V2 menos V1. Então, esses dois triângulos são isósceles. A pergunta é qual é o ângulo entre V1 e V2? Que ângulo é esse? Se a gente lembrar que esses ângulos aqui, entre V2 e R2, e entre V1 e R1, são ângulos de 90 graus, você pode tentar se convencer de que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo Δθ que esse ângulo Δθ aqui. Então nós temos dois triângulos isósceles com um ângulo Δθ entre os lados iguais. Isso significa que esses dois triângulos são semelhantes. E se os dois triângulos são semelhantes, você pode tirar várias conclusões daí. Por exemplo, de que a razão entre esse lado e esse lado, R aqui, lembra, é o módulo de R1 igual ao módulo de R2, esse R aqui. A razão entre esse lado e esse lado do triângulo é igual à razão entre esse lado e esse lado desse outro triângulo aqui, porque eles são semelhantes. Quando você imagina agora se ΔT indo para zero, ou seja, nós vamos olhar para um intervalo de tempo bem pequenininho,
quando a partícula mal teve tempo de andar daqui para cá, o que vai acontecer é que o módulo desse ΔR aqui, ou seja, o segmento de reta que une as duas pontas desses dois vetores R1 e R2, vai tender ao arco de circunferência L, porque não vai fazer muita diferença se ele está curvo ou se ele está reto aqui. Isso também depois vocês vão ver no curso de cálculo 1, como sendo aquele limite fundamental em que o limite de x indo para zero do seno de x sobre x dá 1. Bom, se isso é verdade, então essa expressão aqui eu reescrevo apenas nesse limite de ΔT indo para zero. Ao invés de ΔR sobre R, eu escrevo L sobre R, igual a ΔV sobre V. Muito bem, com essa expressão, eu vou fazer agora, eu vou dividir os dois lados por ΔT, ainda aqui no limite que ΔT vai para zero. E aí, esse L sobre ΔT é a própria velocidade, não é isso? Está nessa expressão aqui de cima, dividido por R. E esse ΔV sobre ΔT, no limite que ΔT vai para zero, é a aceleração instantânea, aqui dividido por V. Ora, daqui a gente tira uma relação conhecida lá no ensino médio, de que a aceleração, no caso do movimento circular uniforme, é V quadrado sobre R em módulo. Para você ter uma ideia de qual é a direção dessa aceleração, de novo copiando os vetores V1 e V2, botando o vetor ΔV aqui, você vê que o vetor ΔV, nesse exemplo que eu escolhi, em que o V1 está um pouco acima da horizontal, esse ponto está um pouco acima da horizontal, esse ponto um pouco abaixo da horizontal, o vetor ΔV está para a esquerda. E a direção de ΔV é a direção da aceleração. Ou seja, nesse caso é para dentro, né? A aceleração é centrípeta. Se você tomasse o limite aqui de ΔT indo para zero, esse ponto estaria logo acima do A, esse ponto estaria logo abaixo do A. Então, a aceleração é centrípeta voltada para dentro e perpendicular ao vetor V, em qualquer ponto da trajetória. Essa, então, é uma maneira de estudar o movimento circular uniforme usando triângulos, usando geometria e apelando para a intuição geométrica de quem está estudando. É a maneira como deve ter sido visto ou deveria ter sido visto no ensino médio. Tem como você fazer de maneira mais precisa e sem apelar para a intuição geométrica do estudante, que é usando o cálculo diferencial, que é a maneira mais avançada de fazer, que é o que eu vou fazer a seguir. Então agora, refazendo tudo sem triângulos, o movimento circular uniforme, o que a gente faz é colocar um sistema de coordenadas explicitamente aqui, x e y. O vetor posição é esse aqui, tem módulo R, e faz um ângulo θ com o eixo x, então orientado positivamente no sentido anti-horário. Então repare que a coordenada x que está projetando aqui para baixo é r cosseno θ, e a coordenada y que está aqui é r seno θ. O corpo gira porque o θ varia com o tempo, não é isso? Então θ igual a uma função do tempo, θ de t. E no movimento circular uniforme em particular, θ de t é tal que é um θ0 constante, é o ângulo inicial no instante t igual a zero, mais um ômega vezes t, ou seja, θ de t é linear no tempo, é o que caracteriza o movimento circular uniforme, conforme a gente vai ver. Se eu tomar a derivada de θ em relação ao tempo, como é que o ângulo varia com o tempo, a derivada desse cara em relação ao tempo vai dar simplesmente ômega, e é constante no movimento circular uniforme. Então, ômega é chamado de velocidade angular. Temos aqui, então, os vetores I e J unitários na direção x e y, respectivamente. Portanto, esse vetorzinho Rzinho, é o x na direção I mais y na direção J, conforme vimos em aulas anteriores. E eu posso reescrever, então, isso como, se o x é r cosseno θ e o y é r seno θ, eu substituo x e y aqui para obter ir cosseno θ mais j r seno θ, é o vetor posição em qualquer instante. Lembre que θ, que está escrito aqui, é um θ como função do tempo, né? Eu só não estou escrevendo explicitamente para economizar um pouco de espaço. O vetor velocidade, a gente tinha visto lá atrás que ele deveria ser perpendicular a esse vetor posição. E eu vou mostrar aqui que você tem como calcular isso explicitamente. Então, quem é esse vetor velocidade? Em tese, a derivada, por definição, na verdade, a derivada em relação ao tempo do vetor posição R. Derivada em relação ao tempo desse cara que está aqui. Então, os vetores I e J estão saindo fora da derivada porque eles são constantes, né? Então, eu tenho que derivar isso aqui em relação ao tempo. Repare que R é constante, né? O módulo do vetor posição, porque é um movimento circular uniforme. Então, isso também é fatorado aqui na derivada. Então, eu tenho que fazer a derivada em relação ao tempo do cosseno
de θ de t. Então, é uma função composta, essa função aqui. A função do tempo é uma função composta porque a função é cosseno do θ de t. Então, para fazer essa derivada, a gente usa a regra da cadeia, que você aprende lá no curso de cálculo 1. Derivada em relação ao tempo do cosseno de θ de t é derivada do cosseno de θ em relação a θ multiplicado pela derivada de θ em relação ao tempo. A derivada do cosseno de θ em relação a θ, você aprende lá no curso de cálculo 1, que é menos seno θ. E a derivada de θ em relação ao tempo, nós já calculamos antes aqui em cima, é ômega. Da mesma maneira, esse termo aqui vai requerer que você calcule a derivada em relação ao tempo do seno de θ de t. E isso pela regra da cadeia. Derivada do seno de θ em relação a θ, derivada de θ em relação ao tempo. Então, isso dá um cosseno de θ, e isso aqui dá um ômega, novamente. Então, juntando essas duas expressões aqui, passando a limpo esse resultado aqui, nós vamos obter, então, que finalmente que a velocidade é I, R, menos ômega seno θ, mais JR, ômega cosseno θ. E passando a limpo, nós temos isso aqui. V é menos ômega R seno θI, mais ômega R cosseno θJ. Ora, o que está multiplicando I, por definição, tem que ser a componente Vx do vetor velocidade. O que está multiplicando J tem que ser, por definição, a componente Y do vetor velocidade. Em módulo, o módulo do vetor velocidade, Vzinho sem vetor em cima, é o módulo desse vetor aqui, é o módulo ao quadrado disso, mais o módulo ao quadrado disso, raiz quadrada. Não é isso? Então, fazendo essa conta, vai ter ômega ao quadrado R ao quadrado em ambos os casos, e depois seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que quando eu tirar a raiz quadrada dá 1, somado dá 1, perdão, quando tirar a raiz quadrada de tudo dá ômega R. Note ainda que R e V são perpendiculares. Como é que você sabe isso? Porque você sabe que, para saber que dois vetores são perpendiculares, você calcula o produto escalar entre eles. E se você calcular o produto escalar de R com V, vai dar zero. Reparem, o R está escrito aqui e o V está escrito aqui. Então, o produto escalar de dois vetores, R e V, quando estão escritos em termos dos vetores unitários, é a componente x de um, componente y de um, com a componente y do outro. Então, nesse caso, vai dar, repare com esse sinal menos aqui, que é importante, ômega r seno θ vezes r cosseno θ, com sinal menos, mais a componente j de um, a componente j do outro. Ômega r cosseno θ, r seno θ, com o sinal mais. Então, um termo cancela o outro, e isso aqui dá zero, provando matematicamente que eles dois são perpendiculares, mesmo que você não tenha intuição geométrica. Para entender então um pouco melhor esse vetor velocidade aqui, eu vou copiar os resultados que a gente tem até agora. Temos isso aqui e temos isso aqui também. Esse aqui é o vetor velocidade que nós calculamos anteriormente. Está aqui o módulo dele. E para pegar dois exemplos, para a gente tentar entender melhor o que significa essa expressão aqui. Vamos considerar, por exemplo, o caso θ igual a zero. Θ igual a zero é quando a partícula está aqui. Esse vetor posição está aqui. Quando θ igual a zero, então vejamos. Nessa expressão aqui, vetor posição, tem um IR cosseno θ mais JR seno θ. Quando θ igual a zero, cosseno de θ é 1, né? E, portanto, na componente I nós temos R. E quando θ igual a zero, o seno de θ é igual a zero. Então, o vetor posição só tem a componente I. Ele está aqui, não é isso? É o vetor posição. E o vetor velocidade? Quando θ igual a zero, V alguma coisa aí, mais alguma coisa J. Quando θ igual a zero, o seno de θ aparece aqui, olha. Se θ é zero, para θ igual a zero. Portanto, o vetor velocidade não tem componente I. E o cosseno de θ é 1, e, portanto, V vai ser ômega R na direção J. Ômega R na direção J é um vetor na vertical, né? Se é na vertical para cima ou na vertical para baixo, vai depender. Se ômega for maior do que zero, esse termo aqui vai ser positivo e V vai ser um cara para cima assim. Se ômega for negativo, V é um cara para cima, perdão, na vertical, porém para baixo, né? Então, ômega positivo significa que a partícula está girando assim, e ômega negativo significa que a partícula está girando assim. Para pegar um outro exemplo, considere o ângulo θ igual a 3π sobre 2. Então, isso aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 é aqui.
Então, R igual a alguma coisa I mais alguma coisa J. Vamos ver. 3π sobre 2, perdão, temos que olhar aqui no R, né? O cosseno de 3π sobre 2 é zero, não é? Então, o vetor posição R não tem componente I. E para 3π sobre 2, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Portanto, vai aparecer um termo aqui, menos R, na direção J para o vetor posição. Então, R é um cara para baixo, não é isso? 0 na direção I, menos R para J. Já o vetor velocidade, que tem componentes I e J, estão escritas aqui, quando θ é igual a 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, que com esse menos aqui vai dar um mais, então vai dar mais ômega-r na direção I, aqui, e cosseno θ para θ igual a 3π sobre 2 igual a 0, então tem 0 na componente J. Então, portanto, o vetor velocidade só tem componente I, que é para a direita, ômega-r, se ômega for um número positivo. Se ômega for um número negativo, esse cara dá para a esquerda na horizontal, né? Você repara então que em ambos os casos R e V são perpendiculares, claramente, a gente calculou explicitamente os vetores em ambos os casos, e dá para ver isso aqui também direto olhando para essa expressão, porque o produto vetorial, perdão, produto escalar, desculpe, entre R e V é esse vezes esse mais esse vezes esse. Então dá zero aqui. Nesse outro caso é esse vezes esse mais esse vezes esse, também dá zero claramente, né? A gente também pode calcular, a partir da expressão do vetor velocidade, quem é a aceleração, explicitamente no caso do movimento circular uniforme. Aceleração, por definição, é a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Temos que tomar a derivada desse vetor aqui em relação ao tempo. E repare que apenas se ômega, a velocidade angular, for constante, eu tenho o direito de tirar esses caras da derivada. Nós vamos ver mais para frente o que acontece quando isso não for possível fazer, tá certo? Mas por enquanto que nós estamos estudando movimento circular uniforme. Então, repare que o que nós temos que calcular nesse caso é a derivada em relação ao tempo do seno de θ e do cosseno de θ. Novamente, vamos ter que usar a regra da cadeia, que nós já usamos antes. Então, já fizemos essa conta antes, você pode olhar alguns slides ali atrás para ver como é que fica. Esse ômega cosseno θ menos ômega seno θ a gente passa limpo aqui embaixo para obter essa aceleração aqui. Observe que apareceu menos ômega quadrado R, menos ômega quadrado R nos dois termos. E se você lembrar quem é o vetor posição, que eu estou copiando aqui pequenininho, e R cosseno θ mais JR seno θ, você repara que colocando o menos ômega quadrado R em evidência, menos ômega quadrado em evidência, aparece R cosseno θi mais R seno θj, que é exatamente o vetor posição R. E, portanto, o vetor aceleração é menos ômega quadrado vezes R. Ora, R é um vetor, A é outro vetor. E a diferença entre os dois é a multiplicação por um escalar, menos ômega quadrado. Isso significa que A e R têm a mesma direção, porque A é um múltiplo do vetor R. Além disso, como esse número que está multiplicando R é um número negativo necessariamente, né, que é menos ômega quadrado, então significa que o sentido de A é o sentido oposto de R. Ou seja, se R é um vetor para cá, A é um vetor para o outro lado, e, portanto, como a gente tinha escolhido o sistema de coordenadas tal que a origem coincidia com o centro da circunferência, então nós estamos mostrando que A é centrípeto, é um vetor centrípeto, e a aceleração, portanto, é centrípeta. Novamente, se você quiser calcular o módulo do vetor A, é só calcular o módulo disso aqui, é ômega quadrado vezes o módulo do vetor R. O módulo do vetor R é Rzão, né? E aí, se você lembrar da expressão da velocidade, do módulo do vetor velocidade que nós obtivemos no slide anterior, ômega é V sobre R, ao quadrado eu posso colocar aqui, isso dá V ao quadrado sobre R, que também tínhamos obtido anteriormente lá com triângulos, naquela maneira mais simples, né?